Paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs. Pastor Júlio, hoje, venho aqui trazer um ensino a todos vocês sobre algumas questões muito delicadas. Eu vou passar aqui, peraí, rapidinho, vou trazer vocês aqui em cima. Aí, ó, minha sala tá ali e eu estou aqui. Bom, hoje eu vou trazer um ensino a vocês, um ensino muito importante da Palavra de Deus. Como vocês vê, não é a sua imagem, não é o seu vídeo. Estou com o rosto um pouco inchado, o rosto inchado, por não ter, tendo tempo para mim ainda descansar, Então, está sendo muito difícil descansar nesses últimos dias, Bom, hoje eu vim trazer o ensino da Palavra de Deus sobre oração, a eficácia da oração, o poder transformador da oração. Quem recebeu a notificação no aplicativo, já notifiquei lá a todos vocês, da notificação de hoje. Quem recebeu, acho que já recebeu. Sim, o YouTube não notificou, e as pessoas receberam via o aplicativo. Você que não baixou o aplicativo, abaixe o aplicativo da Igreja Santidade de Arrependimento no Play Store. Amém? Então, se não fosse o aplicativo agora, olha só, as pessoas já estariam realmente perdendo o ensino, tá vendo? Viu como que é importante esse aplicativo? Viu como que ele é necessário para que você não perca nenhum estudo, para que você não perca nenhum alimento que vem do céu, que Deus nos derrama nessas lives de ensino. Bom, a primeira explicação lógica de tudo isso, eu queria já dar a vocês sobre as questões da oração. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o comportamento cristão, como estão indo os homens de mal a pior por errar a Escritura e não também entender a intimidade de homem para com o Criador. O Criador está acima do céu, o homem está na terra. O Criador tem todo poder e o homem não tem poder nenhum. Então, automaticamente, na oração deve ter alguns costumes que devemos levar em prática para que as nossas orações subam ao Criador. Mesmo ainda que Jesus veio e rasgou o véu na cruz do Calvário, devemos ter a noção de que não é qualquer um que pode se chegar a Deus. Jesus, ele se fez homem para sentir os mesmos desejos que eu e você e transladar em espírito as vontades da carne, porque o útero de Maria era um útero de pecado. Então Jesus veio numa carne cheio de desejos, que passando a minha necessidade é sua, igual a nós, mas ele andou em espírito e fez com que a sua carne mortificasse e revivesse em obras. Então, automaticamente, não podemos achar que de qualquer jeito que falamos com Deus já está de bom agrado. Por quê? Porque Deus, ele não aceita isso. Deus, ele não aceita de forma nenhuma que um homem miserável pecador o insulta ou requer alguma coisa dele, ou tenta jogar ele na parede e dizer: ei, eu estou aqui, vai, faz a minha vontade. Pois Deus não é garçom. Amém? Meus irmãos, eu queria fazer uma pergunta. Está todo mundo vendo bem? A imagem está boa? O áudio está bom? Dá para entender perfeitamente? Tudo bom? Fala sim. Não está travando? Está tranquilo? Ok. Vamos então? Então vamos, essa introdução que eu dei a vocês é para relatar a vocês que a oração não precisa ser longa, não precisa ter 2 horas seguidas de oração, e nós vamos ver isso na Bíblia. Jesus ia bastante orar, mas quantas vezes, quantos minutos durou a oração de Jesus? Dá para a gente ter uma noção na Bíblia. Então, não é esses religiosos, Jesus falou assim: não seja como os fariseus, que longas orações. Ele falou isso. Fariseu gosta de orar 2 horas, 3 horas, Então foi isso que Jesus disse. Para quem é carnal, vai olhar esse ensino e falar: mas como assim, pastor Júlio? Quem é espiritual sabe que 5 minutos de lágrima é o suficiente quando nós atingimos o sobrenatural do céu, o trono de Deus. Não adianta orar 1 hora orando para os outros. Ah, Deus, amarra o valente, quebra o demônio. 5 minutos com aquele... Calma que nós vamos entrar na Bíblia. Quem quer aprender comigo, já compartilhou o ensino? Alguém já compartilhou? Vai ser tremendo esse ensino, hein? Vou ver se eu consigo fazer em uma parte só.
porque ele é em 2 partes, 3, 4, 5. Então já compartilhou o ensino? Manda já as pessoas vir para cá, que agora nós vamos na Bíblia Sagrada e vamos desmascarar essa mentira, que mentiram para nós. Mentiram para nós. Automaticamente mentiram para nós, tá? Tá bom? Mentiram mesmo. E eu consegui as melhores bênçãos, os dons que eu tenho, em orações, vários determinado tempo, mas em orações pequenas e curtas. E eu vou explicar para vocês por que Deus, ele tem essa sensibilidade. Calma que eu vou explicar na vez aqui, você ainda está criticando o vídeo. Ai, que heresia, não orar muito. Vamos na Bíblia Sagrada. E no mundo espiritual, é claro, que o Espírito Santo vai me usar para falar com você hoje. Bom, pega a tua Bíblia comigo. Estou com a minha aberta aqui. Pega a tua Bíblia comigo, quem já tem a caneta, o papel, que gosta dos ensinos do pastor Júlio César. Pega a caneta, o papel e vamos ver. Vamos falar hoje sobre oração. Abre comigo. Glória a Deus, me perdoe os irmãos. Mateus capítulo 7, versículo de número 7. Abre comigo Mateus capítulo 7, versículo de número 7. Vocês estão vendo? Tem mais de 4.000 pessoas que baixaram o aplicativo e nem todos eles entram ao vivo. E eu sei que muitos trabalham e tudo, e tem mais aí, a pessoa fala, mas pastor, eu perdi. Não tem por como perder. Se chegou a notificação, é só clicar em cima e vai entrar ao vivo para mim aqui. Tá bom? É muito complicado, você faz tudo para as pessoas não perderem a salvação e ainda elas conseguem perder a salvação. É impressionante como o povo é terrível, como o ser humano, ele é difícil. Tá bom? Vamos lá. Olha só, está escrito assim, eu vou tentar que eu estou com dor de garganta. Está escrito assim, pedi e dar-se-vos-á. Deixa eu perguntar para os irmãos, está travando aí? Tem alguns irmãos ao vivo falando que está travando. Não é na minha internet, é nas suas internet. Tá bom? Então não atrapalha, por favor, em nome de Jesus. Ó, escuta só, presta bem atenção. Pedi, dar-se-vos-á. Vocês viram? Viram aí? Olha só. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Olha só. Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, bater. Espera aí. O que Jesus está falando? Ele está falando sobre a oração. Pedir na oração. Bater, vai abrir, vai ser atendido. Então é uma confirmação, ele está dando uma certeza. Então vamos ver por que você ora e Deus não te atende. Por que nós estamos orando e Deus não está respondendo? Eu posso afirmar isso a vocês, que todas as orações que eu fiz, Deus me atendeu. Então, hoje, você vai ter que saber por que você está agindo errado, né? Fazendo coisas de um caminho tão distante daquilo que é certo e correto. Ok, vamos falar um pouquinho sobre a oração. Oração, eu tenho particularmente em dizer que o título oração se faz e baseia em hora de ação. Toda oração, todos nós que oramos a Deus, nós estamos agora numa batalha. E por que essa batalha? Primeiro eu quero dizer a vocês que essa batalha não é daquele demônio que pegou um dia na oração de Daniel e segurou o anjo Gabriel. Não é esse. Não existe mais demônios que roubam oração. Isso não mais existe. Por que não existe? Porque no tempo de Daniel não tinha, o véu ainda separava. Então era por misericórdia que Deus atendia. Então hoje não. Hoje Deus atende pela graça. Por que pela graça? Porque Jesus agora abriu o tempo e ele já faz, ele deu toda a artimanha, todo o poder, né, para que a oração subisse aos céus. E qual foi esse tipo de poder? Através do seu nome, que é acima de todo nome, tudo que pedir em seu nome será feito, e através do poder do Espírito Santo, que daria condição ao homem de estar levando com gemidos inexprimíveis, intercedendo por todos os pecadores.
Existe um termo muito importante que devemos lembrar, muito importante mesmo, que Deus não ouve a oração de todos. E por que não? Porque Deus, uns ele alcança por misericórdia e outros ele atende. A oração do pecador, ela não é atendida. Por que ela não é atendida? Porque ele não tem vínculo com Cristo. Então, como é atendida a oração de um pecador? Só quando ele ora para se arrepender. Quando ele pede para Jesus perdoar os seus pecados, aí Jesus atende. Porque aí ele se torna o quê? A herança, né, do Pai com o Filho. E aí vem como Jesus, assim como ele é herdeiro, se tornamos co-herdeiro, então automaticamente temos parte com ele. Então, Deus não pode atender todas as orações. Ele tem para você orar, primeiramente, você tem que ter uma vida com Deus. Você tem que ter uma vida particular com Deus. Porque Jesus disse: se minhas palavras estiverem em vós, e vós em minhas palavras, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, você não pode, se você estiver andando fora da palavra, automaticamente você está descartado de receber aquilo. Jesus falou: se minhas palavras estiverem em vocês, e vocês em minha palavra, pedirei tudo. Ele não disse, só aquilo, não, ele disse tudo, tudo. Se mandar esse monte para lá, ele vai para lá com fé ainda, tudo é possível ao que crê. E quem crê verá a glória de Deus. Então, tudo isso se baseia num conceito moral, ética, caráter e vida cristã. Por quê? Porque ela se embalsa em todo um sentimento, o sentimento de estar com Cristo, o sentimento de reconhecer. Oh, Jesus, que ensino maravilhoso. Por que o Brasil inteiro, o Senhor, não poderia ouvir esse ensino? Graças eu te dou, eu fico maravilhado. Eu fico maravilhado. Nossa. A primeira coisa que temos que lembrar, quando Jesus ele fala em João 14, que diante da vinda do Senhor há um plantio, e nós somos aqueles galhos, aqueles enxertados na videira, quem não está ali corta, e quem está ali poda. Isso, meus irmãos, é ver que realmente, para se inteirar com o jardim de Deus, e automaticamente ser tocado pela mão do Criador, tanto para matar e tanto para edificar, não interessa que jeito que ele vai agir com a sua árvore, nós temos que estar infiltrados em seu jardim. E o único jeito de estarmos é em Cristo. Se não estivermos em Cristo, não teremos resposta de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele veio para isso, para que intercedesse por mim e por você. Não há outro nome acima dele. É ele que intercede por nós, com o Espírito Santo e com gemidos inexprimíveis. Agora, vamos falar um pouquinho sobre oração. A necessidade de orar, nós precisamos orar sempre. A Bíblia diz, né, no livro de 2 Timóteo, está escrito bem pedacinho, bem pequenininho lá: orai e vigiai sem cessar. Orai sem cessar. É o mínimo que devemos fazer para obter resposta de Deus e ter vida com Cristo e automaticamente, melhor ainda, a salvação da sua alma. Bom, desde salmista Davi, ele fala sobre a oração universal, né? A oração que deveríamos estar todos os povos reunindo perante ele. Eu só queria deixar uma coisa bem clara para vocês, que a oração ela começou na onde? A oração não existia. A oração começou com Jesus em diante. A Bíblia diz que no Velho Testamento, Jesus falou assim: se esse povo orar e me afaste buscar, Deus começou a falar o nome orar. Mas antigamente não era orar, era suplicar. Era súplicas a Deus. Vocês estão entendendo? Não era oração, era súplicas. Por que súplica? Você está suplicando um Deus que talvez pode responder, ou talvez não. Mas a oração é uma certeza de resposta. Ai, que forte. Lembra que ele falou para Salomão: Salomão, se esse povo se humilhar, a minha face buscar, eu ouvirei e ouvirei a certeza. A súplica de quem estava no cativeiro, de quem estava em socorro. Salmista Davi suplicava muito a Deus. Suplicava, não orava. Então, vocês vê lá que a oração, né, ela começa a trazer, né, uma intimidade maior.
E lembra de súplica, lá em Gênesis, eles falam invocar o nome. Por isso que está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, invocar o nome, chamar por ele. E é isso que aconteceu. Aonde começou a invocação? Começou em Gênesis, no capítulo 4, versículo 26. Sério, meus irmãos, foi lá, né, depois de nascer Enos, quem lembra disso, pode ler lá na sua Bíblia Sagrada. Eu peço a todos vocês que acompanham os meus ensinos, pegar a Bíblia para não falar que eu sou herege. Pega lá em 4:26, está escrito, a Sete também nasceu um fala o nome do Senhor. Então depois de Sete e Enos, os homens começaram a invocar o nome de Deus. Por quê? Porque Deus, ele já está virado com Adão e Eva. Voltou para o céu, Adão e Eva ficou sendo penalizado depois do juízo, o julgamento que ele teve no jardim, colocando a serpente, a Adão e Eva, e Satanás, Deus julgou ele, então eles são mandados embora. Chegando lá, o que aconteceu para Deus entender que os homens ainda havia pedido socorro na terra? Através de quem? Alguém sabe aí, não? Vamos participar, vai, todo mundo participando comigo. Alguém sabe? Quem chamou a atenção? Quem? Não. Não é? Não foi. Também. Abel. Samila acertou. Abel chamou a atenção de Deus. Por quê? Porque o sacrifício dele fez com que Deus entendesse que ele poderia dar o melhor para o homem, porque o homem tinha dado o melhor para Deus. Abel era um pastor, e um pastor daria o quê? Uma ovelha de um melhor presente, porque cuidava da ovelha, defendia a ovelha. Então Caim era o lavrador do campo, e começou Deus a entender o homem, e o homem começou a invocar a Deus, aproveitou essa saga de Deus ter descido na terra, e assim começou a invocar o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Então Deus começou a ouvir algumas invocações, né? Como ouviu e também amou o sacrifício de Abel. Amém? Então, o que está acontecendo? O que aconteceu? Passa-se o tempo, essa invocação, esse clamor, né? Precisou realmente de estar sendo acendida a todo momento a Deus. E Davi foi um dos principais autores desses clamores. Você sabe muito bem, né? Então, Davi afirmou, Deus não ouve, Deus só ouve orações. Por quê? A oração vinha do povo que ele escolheu, Israel, as orações de Israel. Toda a oração ela se faz com quem, pode ver, quem ora é porque é íntimo de Deus. Hoje nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão invocando, outro clamando e outro orando. Os três é totalmente diferente. A oração é quem é íntimo. Jesus direcionou a oração do Pai Nosso para os seus discípulos e não foi para o mundo. Jesus falou que o Espírito Santo desceria para os seus discípulos, porque o mundo não podia receber. Então, invocação, clamar, é totalmente a parte daquilo, porque oração é para quem realmente está próximo. Por isso que o salmista Davi disse, no momento que ele fala de oração, ele fala, o Senhor ouviria a oração do teu povo, porque é o povo de Deus. Então tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente que não sabe orar, tem muita gente que só clama, invoca, e isso é com dúvida, né? Jesus falou assim, vocês não recebem porque pedir, vai pedir mal. Vocês pedem, mas pedem mal. Não tem uma vida de oração, não consegue entender o que Deus tem para ele, o que ele pode executar na oração, para que seja não atrapalhar o reino, nem sua vida, nem sua vida espiritual. Então Deus não vai também te dar qualquer coisa. Quando ele fala tudo, é para umas pessoas sábias, que sabem o que pedir, e sabem o que receber, e sabem como lidar com aquilo que recebeu. Tem que tomar muito cuidado nesse tipo de concórdia de oração. Deus não vai me dar, eu quero ser presidente da República. Não tem benefício para o reino dos céus. Ele quer eu como pastor. Então, não tem, Deus não quer nenhum pastor na política. Isso não existe. Está fora do consenso ético bíblico. Está errado isso. Deus quer o povo atrás de almas perdidas para o arrependimento. Agora, a necessidade é universal? É universal. Isaías 56:7 diz assim, também os levarei ao meu santo monte, os alegrarei na minha casa de oração. Está vendo? A oração é quem é presente, quem é mais próximo. Então muitos de vocês não sabem orar, vocês estão suplicando. Súplica, lamentações, é totalmente diferente de oração. Pode ver que a oração que Jesus ensina, olha para a primeira página, Pai Nosso, ou seja, somente quem é filho, Deus consegue ouvir a sua oração. Pai Nosso. Deus não é pai de todos. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, nem todos são filhos de Deus.
Nem todos são filhos de Deus. Pena que eu vou ter que apagar esse vídeo, né, meu irmão? Pena que eu vou excluir depois. Nem todos são filhos de Deus. Esquece isso. Muitos são criaturas, né? Então a Bíblia menciona que quem deu poder, crendo, recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. Então é totalmente diferente. É Pai Nosso, olha só, Pai meu, estou chamando ele de Pai, né? Estou chamando Jeová de Pai. Então você vê a intimidade que eu tenho. Lembra que Jesus orava? Fala, Pai, afasta de mim esse cara, mas se possível for, né? Jesus orava intensamente, e isso é interessante. Calma que nós vamos falar quanto tempo devemos orar, de que jeito devemos orar e como jeito agir na oração. Vamos falar sobre alguma coisa importante, que algumas situações na sua vida você não entendeu ainda por que você clama e por que você ora. Irmãos, primeira coisa, nós não sabemos o que pedir para Deus, mas quando nós entramos no mundo espiritual, porque a oração ela é interessante, tem pessoas que oram e não vê o tempo passar, mas tem pessoas que vai orar e fica olhando um relógio e vê quanto tempo orou. Esses são os fariseus. Pessoas que você ora, Deus não quer saber quanto tempo você orou. 30 minutos, vai dar. Põe o celular até para despertar, para falar 30 minutos, está errado. Isso não pode acontecer, meus irmãos. Não se deve cronometrar a sua oração, de forma nenhuma. De forma nenhuma, isso é pecado diante de Deus. A oração, ela precisa ser exposta de uma coisa racional, de algo que deve sair do íntimo para com o Criador, para que veja o que ele age, entendendo só, que Jesus disse que antes de vocês orarem, já sabia o que você há de pedir, então tem que tomar muito cuidado com isso. Quando nós oramos, temos essa vida espiritual, automaticamente quando nós saímos da carne na oração, entra alguém no meio da oração e nos conduz o que devemos pedir. Quem é esse? O agente, o Espírito Santo. Olha só, Romanos 8, 26. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir. Olha só que interessante. Então nós não sabemos o que havemos de pedir. Nós nem sabemos se realmente aquilo que nós estamos pedindo por nós. Então, ou seja, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude, eu queria uma Hilux. Aí o Espírito Santo pega aquela oração, leva ao Pai e diz, Pai, ele está pedindo uma Hilux. Mas o Espírito Santo conhece você, ele fala, mas não é bom, não vamos entregar porque ele vai parar de fazer a obra, que ele vai ensoberbecer, o coração dele não está preparado para receber a Hilux, não. Não está? Então não concedido. Então ele tenta falar, mas prepara um carro, qualquer carro para eles. Se a Hilux vai até o mercado, um Fusca também vai. Porque assim com o Fusquinha, ele não sai da sua presença, ele continua firme e tem o carro. Aí Deus vai lá e dá um Fusca. Vocês estão entendendo? Então, o Espírito Santo, ele trabalha nessa forma de fazer um acordo para o benefício da oração. Olha que coisa linda. Então, Deus conhece, o Espírito Santo sabe o seu coração. A Bíblia diz que terra que Deus passeia é o coração do homem. Então, Deus sabia que aquele homem ia se corromper com aquilo. Então, era necessário passar um fardo de atenção nessa oração. Amém, meus irmãos? Agora, a oração dos santos, ela é muito preciosa. Por isso que eu falo para vocês, a oração do pecador, ela não tem poder. Mas a oração dos santos, ela tem muito poder. Olha o que está escrito. O que aconteceu com João? João me pega e é arrebatado na ilha de Patmos, vai até a cidade santa, tomado do Espírito, é levado ao céu. E o que acontece com João? João, ele começa a ver Apocalipse capítulo 5, verso 8. Ele pegou o livro, e aí os 4 seres viventes, 24 anciões, prostraram diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e uma taça de ouro cheias de incenso, que são orações dos santos. Ou seja, toda vez que você ora, diante do trono, os 24 anciões, o Espírito Santo traz a eles, e eles ficam com a sua oração na mão. Olha que coisa tremenda, mas isso para os santos.
Ele não falou do pecador, ele falou dos santos, daqueles que foram santificados, lavados pelas vestes de Cristo, pelo sangue de Cristo nas vestes celestiais. Então é um outro tipo de tribos. Não é a tribo do pecado, é a tribo da vida. Então devemos ter essa divisão entre o pecador e o justo. Não podemos misturar as orações. O ímpio suplica, o justo, ele ora. Mas tem muito justo que é abatido por Deus. Por quê? Porque não é justificado as suas obras. Se tornou justo, estava lá limpão, e agora acha que é melhor que os outros, só porque tem dom de revelação, só porque fala em línguas, acha que é melhor. Deus vai lá e abate. Um exemplo muito interessante. O que aconteceu com o publicano e o fariseu? O fariseu era religioso. Ele achava que tinha contato com Deus. Ó, Senhor, lembra de mim? Ó, dou dízimo, obedeço às leis, os 10 mandamentos. Mas você viu o pecador? O pecador suplicou. Ele não orou. Ele suplicou por socorro. Ele entrou no templo, o publicano, e disse: ai de mim, que sou miserável pecador. Ai, ele suplicou, ele pediu socorro. Quem saiu melhor do templo? O publicano ou o fariseu? O publicano. Porque o publicano, ele pediu perdão. Ele pediu perdão. Ele queria ser igual ao fariseu. Mas o fariseu que não estava dando valor aonde Deus tinha colocado ele abateu o fariseu e levantou a oração do publicano. Então, precisa realmente ter essa dimensão. Vocês precisam ter essa dimensão. Saber coordenar as coisas. Deus, ele está sentado no trono, mas ele não vai ouvir qualquer coisa. Ouvir de Deus não é pinico para ficar ouvindo qualquer coisa. Principalmente oração contrária que você ora contra o seu irmão. Olha só. Toda oração, meus irmãos, lá em Apocalipse 8:3 está falando que as orações sobem como incenso a Deus. Vocês têm noção que o incenso é uma palito igual esse aqui que sai fumaça. O que é? A fumaça só para cima ou para baixo? A fumaça do incenso só para cima ou para baixo? Ela desce ou ela sobe? Ela sobe. Então a fumaça do incenso sobe as narinas de Deus. Então toda hora a oração está subindo lá no rosto dele. Então entende que vai para cima, é como incenso. Vai para cima. E dá cheiro suave. O incenso, ele é um cheiro gostoso. O incenso, ele é feito para dar perfume à casa. Então, com o cheiro do incenso. Amém? Igreja, a ordem de orar é muito importante. É uma ordenança. Jesus falou a maior doutrina: orar e vigiar. Oração é tudo na vida de um homem. É tudo, né? A Bíblia menciona, né, sobre aquela parábola que Jesus disse, né, da mulher que todavia ia no juiz iníquo e não temia os homens, não temia a Deus. Quem lembra dessa passagem? E ela ia lá e falava: ô Jesus, ô juiz, me perdoa, vai lá, o meu adversário, faça uma causa. E aquele juiz não queria saber de nada, ele estava lá. Aí isso que ele fez? De tanto ela importunar, de tanto ela falar com ele, ele foi para resolver a causa dela. Então você vê que a oração, Jesus ensinando a oração de orar sempre. De orar sempre, meus irmãos. De sempre estar ali orando, falando com Deus, pedindo para Deus uma resposta, né? E você vê que o próprio Deus estava lá e não queria responder no próprio momento. Na hora que nós queremos que ele respondesse, ele esperou um tempo e assim agiu conforme a fé daquela mulher, né? Então é muito lindo como Jesus fala em João 16:24. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Ou seja, seja realizada. Então você vê, pode pedir em meu nome, que eu vou conceder a vocês, porque vocês são meus servos. É muito lindo isso. Se você olhar o poder da oração, a oração não serve somente para mandar queimar demônio. Outra coisa que vocês erram muito na oração: Jesus visita os hospitais. Você está de brincadeira, né? Você está de brincadeira. Quem tem que visitar o hospital é você, não é Jesus, não. Tá? Então é uma oração maligna isso daí. Quando a Bíblia fala orar um pelos outros, tornar enfermo, orar um pelos outros, não é mandar Jesus trabalhar. Quem tem que trabalhar é você, seu vagabundo. Você sabe que é a palavra vagabundo, né? Que não quer fazer nada.
Então é você que tem que trabalhar para a obra de Deus. Você que tem que fazer visita. É você que tem que ir nos hospitais. Jesus, ide por dois em dois. Então, quem tem que ir não é Jesus, não. É você que tem que ir no Jesus. Tá? Visita o hospital. E você vai dormir e ele vai visitar. Então é muita oração medíocre que nós estamos ouvindo nos dias de hoje. Visita o hospital. Você não tem que falar, manda Jesus visitar. Você fala assim, eu tenho misericórdia dos que estão no hospital. Porque a visita eu vou fazer. Certo? Essa palhaçada do sistema religioso que nos enganou bastante tempo. Outra coisa, na oração, antes, falando de oração, pegar o comprimento inteiro, a oração só deve ser ajoelhado? Como vocês acham que devemos orar? Só ajoelhado? Falando, pensando? Irmãos, tem vários tipos de oração. Deus, se você estiver deitado, Deus te ouve do mesmo jeito. Mas, logicamente, nós temos que se prostrar diante dele. Foi deitado o rei Ezequias, ele orou deitado porque estava enfermo. Então tem que ter essa dimensão. Quando não dá, vamos orar ajoelhado. Não, em pé também não é bom. O culto, hoje nós estamos em uma igreja física, a gente não manda ajoelhar porque fica muito exaustivo. Joelho em pé, joelho, daqui a pouco lá. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Os ouvidos, boca e nariz, cabeça. Aí vira um quadrinho de desenho animado, aí vira uma bagunça. Então não tem como. Então a maioria das vezes, realmente, na parte da sua casa, temos que estar de joelhos, tá bom? Amém? Então, joelhos, porque trazendo a essência do poderoso para o que era o necessitado de perdão. O que tem perdão para dar e o que ele quer receber. Quem quer receber tem que se prostrar para receber, porque aquele que se humilha será o quê? Exaltado. E aí, se vai pedir, vai receber por quê? Porque está levando a Deus acima das suas questões, do seu poder, do seu comportamento. Sabemos nós que somos falhos e Ele é santo. Sabemos nós que somos pequenos e Ele é grande. Sabemos nós que nós precisamos e Ele não precisa de nada. Então, Ele precisa ser reverenciado, não nós. Nós somos miserável, pecador que não passa de nada. Então, Deus, Ele quer isso. Deus, quando Ele olha para a terra e vê alguém trazendo a essência da obediência, do temor, Ele fica muito feliz. O próprio Deus, ele se enche de glória. Por quê? Porque a glória, a honra é dele. Então, toda vez que você se coloca dessa forma, Deus é edificado. Vocês que estão ao vivo, se vocês deram o joinha até 999, vai cair a transmissão. Mas se você que já deu o joinha tirar e depois do ao vivo, você que não está ao vivo pode dar o joinha, mas você que está ao vivo, se você continuar, vai cair a transmissão. E eu não vou continuar, infelizmente. Então, essa coordenação total que nós temos da reverenciar um Deus tão poderoso, ela é a primeira impressão que fica. Será que ele veio com obediência ou ele veio exaltadão? Né? Então, realmente, precisamos olhar para esse lado aí. Tá bom? Orar em pensamento. Deus ouve? Ouve, mas não é bom. Não é bom orar em pensamento. Mesmo que você fala baixinho, mas não é bom. Deus conhece os pensamentos, mas a Bíblia diz, aquele que confessar, que Jesus confessar, língua para fora. Confessar. Jesus estava sozinho orando no monte. Ele podia orar em pensamento, mas ele exclamou: Pai! Quando está orando no trabalho, não fica, eu tenho que orar no trabalho então, pastor, como que eu vou orar no trabalho? Vai no banheiro. Vai no banheiro. Não ficam brincando achando que vocês podem orar em qualquer lugar, gente. Vocês não podem orar em qualquer lugar. Imagina você no centro da cidade, você ajoelhar lá no meio, Deus bendito, vai levar um chute no rosto, vai falar, será que isso é um maluco? Então vocês precisam ter essa diplomacia. Quando for orar, entenda, meus irmãos, que a oração é coisa séria. É o momento que você vai estar falando com Deus e é o momento que o mundo vai acabar para você, só vai ficar no mundo espiritual. Então tem que tomar muito cuidado, ela é sagrada. Boa colocação aí do inscrito. A oração é sagrada, ela é sacra. Então tem que tomar muito cuidado. Então não vamos trazer a oração
para ser igual aos fariseus, falar, lá o homem ora demais, ó, ora demais, né? Não adianta, não adianta, tá bom? Eu sempre falei, sempre vou falar, né, que eu aprendi muito a oração, a oração espiritual, eu aprendi muito com o meu coração. Eu acho que a oração, ela é o que o coração do homem é também. Se o homem é sincero, a oração vai ser sincera. Se o homem é ignorante, a oração vai ser ignorante. Né? Como a oração daqueles que perseguiam Moisés dizia, Deus que trouxe nós aqui, ou então a oração do povo do deserto, né? Estava no Egito, eu comia, agora trouxe para morrer aqui nesse deserto. A ignorância, ela traz para fora. Mas quando a pessoa é sincera, ela fala, ontem eu errei de novo ali. E essa é a oração que Deus requer. A Bíblia diz, ó, com o coração sincero, jamais Deus vai desprezar a oração do coração sincero. E é o maior problema que temos hoje. Hoje não tem muita gente sincera para orar, falar com Deus como Ele é, com pureza na alma, sabendo que você é um pecador. E é isso que está interrompendo muita gente a crescer espiritualmente e conseguir realizar, né, as nossas necessidades. Então, o coração sincero é algo que Deus ele consulta. Ele vê, fala, olha só que lindo, como que ele me agiu, olha o jeito que ele dobrou o joelho, olha o jeito que ele está falando comigo. Agora tem gente que chega, é o seguinte, ó, não for dar também você é da igreja, mano. É igual a Xuxa agora. O cara lá de cima vai me dar tanta coragem que puder e dar forças pra lutar. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. O sonho está no ar, o amor... Aí não, meus irmãos, lua de cristal. Não, o cara lá de cima, que cara lá de cima? Será que é o cara que está mexendo no telhado ali em cima? Ou o cara que... os astronautas? Porque eles são os caras lá de cima, os astronautas. Os astronautas, os caras lá de cima. Vai, vamos continuar. Os caras lá de cima, os astronautas. Deus não é o cara lá de cima. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Né? Os caras lá de cima, os astronautas que estão no satélite, que estão voando lá em órbita. Eles são os caras lá de cima. Nós temos um Deus que está acima lá no terceiro céu, dominando todo o poder. Tem todo o poder, toda a glória, toda a autoridade em suas mãos. Ele é santo, não adianta, não adianta. Blasfêmia contra... Ele mesmo disse, ó um mandamento que mandou, Moisés ordenou ao povo, falou assim, ó, não falará o nome do teu Deus em vão. Então é muito sério, o nome do Senhor é santo, tá bom? Então não é o cara lá de cima, tá bom? Não é o cara lá, o cara. Isso não existe. Tem que saber o jeito que vocês abordam o próprio Deus Santo. Não é assim. Tem que saber como chegar. Os reis antigamente não tinha, quando você chegava, eles ajoelhavam, Alteza! E ficava assim, sim senhor! Não senhor, Alteza! Aí vinha um palhacinho, né, como o bobo da corte, alegrar o rei. Se os homens agiam para homem assim, quanto nós mais para Deus. Quanto mais nós para Deus. Olha que oração que linda que Jesus ensinou para os seus filhos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, o teu reino, porque teu reino é justiça, paz e poder. Então desça para mim, traga a essência do céu para a minha vida pequenina e pecadora aqui embaixo. Traga para mim, traz o que tem aí de bom para que eu cumpra esse exercício, para que todos vejam as boas obras e glorifiquem o Senhor que está no céu. Oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, aleluia, que glória, que presença. Ensino aqui, a gente dá risada, a gente sente poder, a gente pula, a gente faz de tudo. Trouxe a existência daquilo que não existia. Na terra não existia justiça, veio de lá.
Da terra não existia vida, veio de lá. Não tinha o caminho, veio de lá. Não tinha a ressurreição, veio de lá. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que esteja morto, crendo em mim, ressuscitará. E eu ressuscitarei no terceiro dia. Então, trouxe toda a existência daquilo que não existia. Ah, Nicodemo, se eu falar as coisas da terra que tu não conhece, quanto mais eu falar as coisas que é de lá. Porque era impossível o homem reconhecer o céu. Mas Jesus trouxe uma parte do céu para conosco. E agora está ensinando, eu sou a luz do mundo, mas eu estou indo embora. Agora você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. E o sal da terra agora. Estou indo, vou com o Pai, mas você vai ficar aí. Então, venha nosso o vosso reino. Seja feito a vossa vontade. Ou seja, a submissão da oração, ó. Ah, meu filho está na droga. Meu filho foi preso ontem. Seja feita a tua vontade. Quem hoje tem isso? Gente, irmãos, quem que tem essa... Quem que tem essa... Meu Deus do céu, eu não sei nem o que falar. Quem que será que tem essa fé para falar isso? Não, mas fica lá, ó Senhor, por que tu permitiu meu filho? Seja feita a tua vontade. Então isso ninguém fala. Não fala. Por isso que eu falo, ninguém sabe orar. Ninguém sabe orar hoje. Hoje ninguém sabe orar. Assim na terra, como no céu. Amém? Ninguém sabe orar dessa forma. Então precisa ter essa displicência de saber que você está orando para agradecer. Olha o que o salmista Davi fez na oração. Ó, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, tão insondáveis os seus juízos e seus caminhos. Olha que palavra linda. O salmista Davi, ele reconheceu o seu pecado e ele só voltou, Deus voltou a habitar no seu coração pelas suas súplicas, que foram de chorar. Davi, ó Senhor, não afaste de mim teu Espírito Santo, quem habitará no teu santo tabernáculo? Gente, o que aquele homem fez, as palavras que ele falava para Deus, eram palavras que qualquer um se apaixonava, qualquer um. Se Davi falasse isso para mim, eu ia dar um beijo na testa dele. Então, aquele sentimento que ele tinha pelo próprio pai, embora esteja caindo em adultério, e matou, mas voltou a ser um novo homem. Por quê? Porque realmente Deus ouviu sua oração, viu que ele estava arrependido e tinha um coração sincero e quebrantado. E foi isso que ele disse em alguns salmos: quebrantar no meu coração diante da sua face. Agora, o que devemos fazer é ter a reverência e saber chegar e falar: Jesus, Pai, fecha os olhos, sempre vai no lugar onde não tem muito barulho, vai no quarto. Agora a pergunta é: devorar no monte ou devorar no quarto? Qual que é o certo? No monte ou no quarto? Quem acha que orar no monte ou é no quarto? Primeiro, nós pegamos um costume durante esses últimos dias que as pessoas ficavam só orando no monte. Não é orar no monte, gente. Jesus nunca ensinou a orar no monte. Ele orou no monte porque ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus não falou de orar no monte, nenhuma hipótese. Os profetas orou porque não tinha casa. Quando tem casa, ele disse: entrai no teu quarto. Esse negócio de monte é heresia. E outra, tem muita gente falando mistério no monte, mas fazendo coisa errada aqui embaixo, né? Isso aí esse negócio de monte, mesmo, tem muito demônio no monte também, muito demônio, mas tem. Então, esse negócio de monte, não. Vai para o seu quarto. Em oculto, o teu pai te ouvirá. Mas espera aí, a oração não é oculta? Aí no monte fica todo mundo gritando, aí se separa, um vai para lá, para a roeira, outro vai lá quase ser picado por uma cobra. Para que isso tudo? Para que o sacrifício de ficar no monte, na chuva, no frio, sem que você tenha seu quarto? E foi dessa forma que Jesus ensinou, não foi no monte. Jesus ia no monte porque ele não tinha casa, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Então o certo é você fechar a porta do seu quarto em oculto. Não precisa ninguém... Você já viu aquelas igrejas assim? Quem congrega aqui? Diga, eu congrego. Quem congrega aí? Vamos ver aqui. Olha, tem um microfone aqui. Bom, tá aqui o microfone. Quem congrega aí? Você já chegou na sua igreja para orar? Porque você tem que orar lá. Aí chega lá atrás do altar. Ó Deus, bendito! Vai queimando agora! Vai queimando! Queima!
queima, queima, oh, queima, 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 vai queimando, isso, vai queimando. Aumenta mais o som aí, tá muito baixo a oração. Como que você vai orar desse jeito? Você vai orar, o cara tá orando no seu ouvido. Tá errado. As igrejas estão errado fazer isso. Isso é pecado diante de Deus. Por quê? Porque gritaria é obras da carne. E eles gritam igual os fariseus. Cada um tinha que sentar no seu banco e orar em voz baixa. Porque eu não consigo orar com esse cara no meu orelha. Eu não consigo. Eu já saio da igreja. Eu vou falar para você. Eu saio da igreja. Eu saio porque eu não consigo orar. Eu não consigo. Eu chego lá, quietinho. Alguém já viu aqui na igreja Santidade de Repente? Não falando que a minha igreja é melhor que a dos outros. Para dar exemplo. Vocês viram aqui como que é a oração? Todo mundo em silêncio, só fica o fundo musical. Porque todo mundo absorve aquilo que está falando. Agora você vai falar. Parece um cachorro com gripe. Parar com isso daí. Isso está errado. Deus não quer isso. Deus quer que todo mundo, todos os homens, tenham o seu tempo com Ele. E a casa de oração não é gritaria. Não é gritaria. Então cada um tem que ter sua vida com Deus. Tá entendendo? Então esse também é um problema muito grave hoje nas igrejas. Muito grave, sério esse problema, é sério. Esse é um dos mais sérios. Porque pode perceber para você ver. Pode perceber. Quem abre culto faz mó gracinha. Faz graça. Ou se faz graça. O cara abre culto, ele faz graça demais. Ele vai, ó Deus, ó soberano, ó excelentíssimo, ó Deus, ó Deus, tá doendo, dói, eu não sei de onde eles tiram esse, parece que tá com soluço. Então é um costume que as pessoas fazem, vê um fazendo, vê o outro fazendo, como aconteceu nos Gideões, né? E eu acho que em 1993, se eu não me engano, entrou um pregador fazendo, enche agora! Enche agora! Aí todo mundo Gideões, você vê até hoje o molequinho, enche agora! Então você vai vendo que a carne está tomando conta das orações também. Então um vai copiando o outro. Quantas vezes você ouviu no altar essa palavra aqui, ó? É que muitas das vezes, nós estamos ali e que muitas das vezes, esse que muitas das vezes, ele fala o dia inteiro, é que muitas das vezes, 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 não sai disso. Não tem uma palavra de poder, não tem uma palavra que vai de frente com o coração do homem e quebra ele no meio para ele ser um novo vaso. Não tem. É que muitas das vezes, né, meus irmãos, nós estamos ali e muitas das vezes a gente vai para lá e muitas das vezes a gente vem para cá e muitas das vezes a gente vem para cá de novo e muitas das vezes a gente retorna para lá. E, então, muitas das vezes então fica, vou para lá, vou para cá. Muitas das vezes eu vou para lá, muitas das vezes eu vou para cá, muitas das vezes eu vou para lá, muitas das vezes. Então começa, a oração tem esse perigo. Você não pode ter esse sentimento. Você tem que ser você com Deus. Quando você vai no psicólogo, você não fala com Deus. Você não fala com o psicólogo tudo que você está sentindo. Fecha toda a sala. Você sabia que a sala de psicólogo, bom, não sei se, mais ou menos tem uma salinha igual essa. Psicólogo bom, a sala, ninguém escuta. Tem até aquelas almofadas para ninguém saber o que o cara tá falando. Se o cara vai lá e fala, psicólogo, traí minha esposa com um homem. Entendeu? É mais ou menos por aí. As falas são muito, uma coisa bem fechada, bem ele o psicólogo, você e Deus é a mesma coisa. Você tem que falar tudo o que aconteceu. Para o padre, os católicos consultam os padres e confessam tudo para os padres. Os pastores e membros de igreja não conseguem confessar a Deus. É impressionante onde nós vamos chegar. E igreja, acho que não vai ser para a parte 2, hein? Ó. Não vai dar tempo. Eu tenho só 10 minutos. Ó, então ela é ordenada no Espírito. Vigiai nisto com toda a perseverança para todos os santos. Estão vendo? Suplicar, orar sem cessar,
Igreja, Deus ele responde oração. Olha com Moisés que aconteceu lá em Êxodo capítulo 15. Ó, e o povo murmurou contra Moisés dizendo: que haveremos de beber? Vocês lembram disso? Aí o que Moisés fez? Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou numa... Ou seja, na hora. Ah, eles querem água? Toma água. Então a oração ela deve ser respondida. Lembra a oração de Ana? Quem lembra? Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Foi isso que ela disse. Por esse menino orava eu. Né? Fez um voto com Deus para colocar o menino para trabalhar no templo de Eli, Samuelzinho, né? Se tornou o primeiro profeta de Israel. Então, é isso daí. Temos que ter essa diplomacia. Né? Lembra de Elias? Aquele povo lá de Baal se cortando. Ó, esse aqui é o meu? Pega um pouquinho de água, joga aqui em cima aqui para ficar mais difícil para o fogo pegar. Ah! Olha, é muito forte. Ó, joga água aqui porque o fogo vai descer, é isso. Eu acho que seu Deus de vocês está dormindo, tá não? Se cortaram tudo, não vem nem pegar o pingo de sangue de vocês pelo sacrifício. Tá. Ó Senhor, orou pouco, o fogo desceu no Carmelo e ainda acendeu o holocausto. Irmãos, é a oração do povo. A oração de Samuel, vocês lembram da oração de Samuel? A oração de Ezequias, lembra? Estava doente, falou: ó Senhor, tem misericórdia do teu servo. Aí Isaías voltou no tempo e falou: ó, né, que Josafá falou assim: ó, vamos jejuar para vencer essa batalha. Então tem vários tipos de orações. E Deus ele prometeu que ia nos responder. Olha em Salmos 91:15. E ele me encorará e eu responderei, estarei com ele na angústia, e livrarei e o glorificarei. Está lá, em Salmos 91. Ele me invocará e eu responderei. Ele vai me invocar e eu vou responder. Então tem que saber orar, tem que ter uma diplomacia. E outra, tiver em pecado, eu confesso a vocês, dobra o joelho, mas não fala com Deus. Só fica chorando pelo seu pecado, porque ele não vai entender por que você está chorando. Não fica, depois você confessa, eu estou chorando porque eu errei. Aí volta amanhã, vai fazendo carinho na barbinha. Aí a dica. Tá? Lembra que diz em Isaías 58:9? A mão do Senhor não está encolhida. 59 está dizendo. Agora 58 ela fala: o Senhor exclamará e o Senhor te responderá. Né? Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Olha só, você vai gritar e Deus fala: eis-me aqui, o que vocês estão pedindo? Eu estou aqui. Então, ele foi o próprio. Deus não é mentiroso. Ele falou que ia nos ouvir. Então deve ter um bom senso aí nas práticas de oração. Deve ter diplomacia na oração. Responsabilidade das suas palavras. Muito cuidado. Tá? Muito cuidado. Não tem nenhum demônio que vai pegar a sua oração. Não existe isso mais, tá? O acesso já está aberto. Não tem demônio que pode parar uma oração. Porque já tem sangue, como cordas humanas até lá dos céus. Então não existe mais demônio que prende oração, tá bom, meus irmãos? Paulo orou, Deus ouviu. João orou, Deus ouviu. Não existe mais aquele demônio de Daniel que parava as orações e comia. Se passado, acabou o Velho Testamento. Tá bom? Essa barreira não existe mais. Foi quebrada através do poder do sangue de Cristo. Agora Cristo pega as orações e leva até Deus. Seu pastor não te ensinou isso, não? Cuidado, hein? Quem está te ensinando? Igreja, muito mais coisas tem para nós falarmos que a fé. Por isso vos digo que todo aquele que pedis em oração, crendo recebereis e será vosso. Ou seja, pedir oração crendo. Não pedir oração, e talvez Deus vai dar. Amém? Sinceridade, ó, Jeremias, capítulo 29:13. Vós me buscarei e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Viu? É a fé. Tá bom? Irmãos, tem que orar com fé. 1 João 3:22. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. Tá vendo? Se guardar o mandamento, Deus também, ele guarda as suas petições. Então seja fiel no pouco e no muito te colocarei. Gostaram do ensino? O que vocês acharam? Bom, tem a segunda parte, quem sabe mais à frente vamos estar falando sobre isso. Oração, poder de Deus, integração entre o pecador ao santo, ao arrependido, ao justo. Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Comentem, compartilhem e deixem seu like. Deus abençoe
Fico na paz do Senhor Jesus. Amo todos vocês.